Eu testei a minha Sony FX2 para fotografia e o resultado foi surpreendente. Eu fui testar esses 33 megapixels que a câmera oferece para ter certeza que eu conseguiria fotografar com ela. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Me chamo Cauê Paz, do canal O Cauê em Paz, e eu trabalho com fotografia e audiovisual há mais de 8 anos. No vídeo de hoje, vou falar sobre a minha experiência sem querer com a Sony FX2. Recentemente adquiri essa câmera e vim de uma Sony ZV-10, mas como eu já trabalho há quase 9 anos na área, eu venho por um histórico de trabalhar com câmeras full frame na Canon, como Canon 6D, Canon 5D Mark III, Canon 6D Mark II, Canon RP, Canon R, Canon R6, Canon R5. E por conta desse histórico de lidar com essas câmeras, quando eu fui para a Sony, eu esperava muito trocar para o sensor full frame assim que eu adquiri a Sony ZV-10. Só que eu sabia que a Sony ZV-10 era um processo temporário para conseguir chegar no resultado que eu gostaria. Porque quando eu adquiri a Sony ZV-10, eu estava fazendo uma transição de carreira. Durante muitos anos eu fui fotógrafo, né, fotógrafo de formatura, eventos sociais, casamento, e eu fui fazer essa transição para vídeo. E mesmo que na época já estivesse defasado uma Canon 6D, uma Canon 7D também, porque elas ainda eram DSLR, não eram câmeras mirrorless, elas ainda não supriam para o que eu precisavam. Eram câmeras que tinham a entrega de arquivo interessante, trabalhavam bem com as lentes certas, e quando se fala de fotografia, você pode não ter a melhor câmera do mercado, mas fotografando em RAW, você vai sempre ter o melhor que essa câmera pode te entregar. E foi isso que eu aprendi na fotografia, então eu evoluí mesmo não tendo as câmeras do momento, as melhores câmeras do mercado. Só que, quando eu fui para o vídeo, o que eu poderia investir naquele momento era na Sony ZV-10 e seus equipamentos derivados. Eis que essa semana eu faço investimento na Sony FX2, depois de meses pesquisando por que eu gostaria dessa câmera, e um dos fatores era o fato de ser uma boa câmera híbrida. Ela entrega os specs de vídeo que eu gosto, como a ventoinha, o viewfinder eletrônico, né, com bastante fidelidade, a possibilidade de gravar o áudio com o top handle, né, da linha Cinema-Line da Sony, o Dual ISO base 800 e 4000, S-Log3 em alta qualidade, 10 bits 422, são diversos fatores, mas para fotografia o que mais me conquistou era obturador mecânico, certo? E 33 megapixels. Essa câmera, ela é exatamente o que eu precisava para o meu trabalho. E é isso que eu saí aqui perto de casa. Eu moro aqui em Florianópolis, perto da ponte, e eu vou fazer algumas fotografias de natureza e eu me surpreendi com o resultado. Essas fotografias que vocês estão vendo na tela são fotografias feitas em RAW, sem tratamento algum, diretamente da câmera. Eu simplesmente as converti para JPEG para poder mostrar aqui para vocês. E essa riqueza de detalhes, o foco, mesmo não utilizando uma lente original Sony, que me surpreenderam. Eu utilizei uma 85mm 1.4 para sensor full frame e mount da Make. É uma lente prime e que em testes que eu fiz ela se iguala muito à linha Art da Sigma 85.4 também. Nessa comparação, em nitidez, ela não deixa a desejar. Porém, essa lente ela tem algumas ressalvas, como o corpo em construção de plástico, ela não tem uma proximidade, né, uma versão macro ali muito legal. Você só consegue focar a partir de 50, 60 centímetros em testes que eu fiz. Porém, é uma lente muito custo-benefício. Ela entrega a nitidez de uma lente high-end por um preço muito acessível, em torno de 2.000 e poucos reais aí. Se você tiver interesse, vou deixar o link aqui na descrição também. Enfim, feito essas fotos, me surpreendi muito, comecei a dar zoom nas imagens no meio da praia, me surpreendendo absurdamente e tentando entender como que uma câmera dessa poderia entregar tanto para mim, tanto. Porque não é só sobre a velocidade de foco da Sony que é incrível, não é só sobre a captação de luz, não é só sobre a ciência de cores desse sensor, que para mim é um dos melhores que eu já lidei da linha Cinema, melhor que a FX3, que eu lidei com ela também. A ciência de cores da FX2 para mim é impressionante, mas eu constatei que sim, eu conseguiria trabalhar facilmente com essa câmera. Estamos falando de a possibilidade de fotografar corridas de rua, que está bem alta, voltar a fotografar formaturas, ela tem um hot shoe que eu conseguiria colocar um rádio flash da Godox para poder disparar alguns flashes de estúdio, um AD200, 300, né, um AD600 no meio de uma sessão, por exemplo, um SK300, eu conseguiria ter essa conectividade. E para mim, essa é de fato a câmera da Sony híbrida, muito mais que a Sony A7 IV, porque a 7 V, na verdade, ela é uma câmera de fotografia que filma legal. Essa daqui é uma câmera de vídeo
que fotografa legal. Por exemplo, se fôssemos analisar a FX3, que tem uma foto interessante, ela deixa a desejar nos megapixels, que são 12, então seria uma foto comercialmente voltada apenas para as mídias sociais, ela não tem megapixel suficiente para grandes impressões, e ela não tem viewfinder, que é o que eu sinto muita falta. Ao ar livre, a gente não pode depender só do LCD. O brilho vai influenciar em como você interpreta, a quantia de sol naquele ambiente, a lente que você está utilizando vai influenciar como o seu LCD da câmera ele identifica. E principalmente esses LCDs da Sony que não são muito grandes, até na FX5 ele não chegou nem perto do tamanho do LCD que é da Nikon ZR, né. E cara, meus amigos, falar pra vocês, resultado maravilhoso. Nesse momento tô me filmando com a Sony FX2, eu tô com uma lente manual, que é 14mm da Nise Athena. Não sei se eu tô focado, eu fiz aqui um foco, mas eu tenho medo de ter saído do foco aqui, ó. Olha só. Aqui eu tô extremamente focado falando com vocês, só que é uma lente full frame 14mm. Então, como ela é da série de cinema da Nise, né, as lentes da Nise são lentes de cinema, e ela tem, essa particularidade de que ela não tem foco automático, é dificílimo olhar no LCD aqui e ter uma referência, porque ele é pequeno, né, em comparação com o monitor externo. Então, em outras gravações, eu vou fazer essa brincadeira aqui, olha só, eu me ajeitando, de colocar um monitor externo só para fazer os vlogs aqui, ter essa noção. Até eu comprar minha lente de foco automático para poder utilizar dentro da FX2. Não sinto falta de lente com foco automático, eu tenho o que eu preciso, que é uma 85mm, que eu mostrei para vocês, e a 14, a 35 e a 50mm, né, linha de cinema aí da Nise Athena, eu as utilizo no manual super numa boa, só que para me gravar isso faz muita falta. Então eu vou investir em breve numa lente 20mm 1.8 Sony G Master para poder me filmar assim em POV. Vai ser bem legal, porque aí eu não me preocupo com foco, eu consigo me mover, né, enquanto eu tô gravando. Eu abri as imagens aqui pra gente e olha que absurdo esse foco cravado. E o mais absurdo é isso aqui. Isso é uma foto vertical, tá? Eu dei o zoom nos 33 megapixels. Para mim, a imagem tá surreal porque eu tô utilizando um monitor 4K ainda, então a minha resolução ela entrega, né, o que a foto ela registrou. E isso é uma pré-visualização que está em 4.000 pixels. A fotografia em 33 megapixels tem 7.000 pixels por 3.900, alguma coisa assim, que é a medida. Então, assim, a foto real é maior que isso, tá? Eu separei algumas fotos aqui, fiz uma breve seleção das imagens que eu selecionei aqui, ó. Aqui, são as fotos sinalizadas. Nessas sinalizadas eu testei texturas, ó, vou colocar em 100% do tamanho do arquivo, para a gente poder analisar as texturas, como a câmera se comporta, né? Primeiro que eu amo essa lente de 85mm porque ela é custo-benefício. Quando você chega muito perto, você nota uma distorção de barril, você nota a vinheta, você nota muitas vezes aberração cromática, mas é uma lente de R$ 2.500. É normal isso acontecer, de ela não entregar a perfeição, né. Se eu quisesse perfeição, eu investiria numa lente que fosse Sony G, por exemplo, né, uma lente high-end, uma Sigmart já entrega, né, muita nitidez. E isso aqui já foi impressionante ver essas texturas, e aqui não tem tratamento nenhum, tá. Eu poderia vir aqui, por exemplo, e mexer em temperatura, luz, porque eu tô fotografando em RAW, né, então eu tenho maior liberdade, eu posso mexer nos contrastes, ó, diminuir um pouco o brilho, realces, aumentar a exposição, olha só como já fica legal essa fotografia. E ele dá um pouco aqui, ó, com claridade a textura do arquivo. Já fica um arquivo incrível. Vou colocar em 100% pra gente ver. Olha só. Agora, vamos para as fotos que importam, né? Isso aqui. Quando eu avistei os pássaros ali na praia, eu comecei a fotografá-los e eu fiquei impressionado com a profundidade de campo. Primeiro, porque eu tinha esquecido como que é fotografar de full frame, como é gostoso, mas eu fiquei extremamente satisfeito com o balanço de branco em luz do dia, num dia nublado, e utilizando a abertura máxima da lente, como a câmera encontrou bem o foco, como ela trabalhou bem. E eu tive algumas falhas, quando você nota aqui, ó, quando eu dou zoom, você nota algumas falhas aqui, que foi um leve tremor da câmera, pelo fato de eu ter colocado uma velocidade errada, né, eu estava aqui, ó, aqui você consegue ver, eu estava em 1/100
Não se fotografa em 1/100 com uma lente de 85 mm, mas eu estava tão tomado pela emoção, de que eu estava adorando aquele resultado que eu estava chegando, que eu não me toquei disso. Então por isso algumas fotos, quando chega muito perto, você as nota tremidas, né. Só que a parte boa é que a estabilização no sensor, a standard, a padrão, estava ativada, então ela conseguiu, olha, segurar bastante dos tremores. Mesmo assim, quando me aproximo, eu sinto ainda, ó, um leve tremor que parece desfoque, mas não é, tá. Mas isso aqui é fenomenal. Esse resultado que eu entreguei com essas fotos, eu tô abismado, tá. Primeira coisa que eu vou fazer para brincar aqui nessa fotografia, eu vou aplicar aqui um dos meus presets. Acredito eu que talvez, deixa eu ver, a Aurora fique bom. Isso, que ele tem esse ar vintage. Vou vir aqui na temperatura. Olha só que incrível que ficou essa textura de filme que tem também. Caraca. Bom, se vocês quiserem ter acesso também a esse ao meu pack de presets para fotografias em RAW ou JPEG, só peço que se for JPEG você dosar um pouco, né, a intensidade, né, vou deixar o QR Code aqui na tela aparecendo para você e você consegue também escanear e ir direto para a página de checkout. Ou você pode clicar aqui no primeiro link da descrição também e você vai primeiro ou segundo link da descrição do vídeo, você vai ter acesso à página de checkout, faz o download. São diversos presets, todos com essa simulação de filme que eu gosto de fazer nas minhas fotografias, eles são muito úteis para fotografias de evento social, que é o que eu muito utilizava, tá? Por experiência própria, dias nublados ele encaixa muito bem, luz natural ele é perfeito, e se for luz artificial, recomendo muito brincar de utilizar luz de recorte, né? Fazer uma luz para poder recortar a pessoa, porque ele tem contraste, bastante contraste, e isso evita que a pessoa mescle no fundo. Então, fica aí o QR Code tá aqui na tela em algum lugar, ou primeiro link da descrição. Nessa fotografia eu vou variar um pouco, eu vou para esse meu preset que eu gosto muito, que é o The Bortoli, porque ele vai valorizar mais os verdes e vai dar esse ar vintage que eu gosto, né. Eu posso descer aqui, inclusive, e dar uma conferida nos tons de preto, um pouquinho mais elavados e colocar um pouco de mais de textura, tá. Em granulação, costumo diminuir aqui também, ó, quando eu quero mais nitidez eu diminuo, mas quer saber, eu vou deixar ela bem alta para ficar bem suja mesmo, cara de, olha, fotografia de filme. Perfeito. Olha só, ficou lindo demais. Vou fazer o seguinte, eu vou exportar todas elas e vou mostrar para vocês aí na tela como elas ficaram com os meus presets aplicados. Bom, essas são as minhas considerações. Ficou aí a dúvida de uma galera: ela é boa para fotografia? Será que ela entrega e tudo mais? Entrega absurdamente, principalmente eu que estava até ano passado fotografando com uma Sony A7 III. Isso aqui é um salto absurdo. Estamos falando do sensor da Sony A7 IV, só com upgrade em specs de vídeo e com a ciência de cor de uma Sony Venice, que é uma câmera de cinema super high-end que eles colocaram nela aqui. Então, outra coisa que é uma sacada muito interessante, ela permite você fotografar, fazer still com fotografar em log. Então você poderia, por exemplo, fotografar com perfil de log e colocar seus LUTs na ilha de edição. Isso é algo que ajuda bastante para quem não tem noções de Lightroom como eu tenho, que prefere editar as fotos no DaVinci Resolve, porque tem gente que anda editando fotografias no DaVinci, e utilizar os seus LUTs, por exemplo, para ficar com aquela estética cinematográfica, ajuda bastante. Eu sou fotógrafo de formação há muitos anos, então eu prefiro ainda fotografar em RAW, sem perfil aplicado nenhum, sem log, mas fotografar em RAW para poder na edição colocar a minha arte, tá? Se esse vídeo foi útil para você, eu deixei aqui os outros dois vídeos que eu falo também sobre a câmera. Esse vídeo aqui eu falo os motivos pelo qual eu escolhi a Sony FX2 ao invés da E7 V ou FX3, e nesse vídeo foi um vlog que eu estava mostrando quando eu fui buscá-la e eu fiz esse upgrade. Em breve vou trazer um vídeo aqui rigando essa Sony FX2 que muita gente está pedindo. Um abraço, até a próxima.